Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Wine and Pizza Virtual Itália. Meu nome é Fábio Gregório, sou sommelier da Resenha do Vinho e na noite de hoje vamos ter um evento um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Não será um wine dinner, será um Wine and Pizza. Vamos degustar 4 vinhos com 4 pizzas. Mandei um release para vocês já por e-mail de forma antecipada, com algumas opções, e eu espero que as seleções que vocês fizeram façam aí a mais perfeita harmonização. Lembrando lá dos 3 sabores, o primeiro sabor, o sabor do vinho, o segundo sabor, o sabor da pizza, o terceiro sabor é quando a gente junta os 2 elementos, né, dentro da boca, e aí a gente tem que ter uma sensação agradável. Se isso acontece, significa que a harmonização foi um sucesso. Vamos dar início à apresentação então, na noite de hoje, 28 de agosto, 8 horas da noite, vamos ver qual é o nosso cronograma. Estamos dando início agora ao evento, vamos ter uma apresentação de aproximadamente 20 minutos falando do país, Itália, e também da vinícola. Depois, 10 minutinhos, a gente vai falar do primeiro vinho que nós vamos degustar. 8h30, a gente vai então dar uma pausa para degustar esse vinho e também já comer a pizza, uma pausa de uns 15, 20 minutos, tá? Às 9 horas, então vamos dar uma pausa de aproximadamente uns 20 minutos, uma pausa aí para degustar o vinho, a pizza e fazer a harmonização. E 10 minutinhos para apresentar então o terceiro vinho. 9h30, vamos fazer a degustação do terceiro vinho, mais uma pausa de 15 a 20 minutos. E aí a gente degusta o prato, vinho, faz a harmonização. Às 10 horas, 20 minutinhos então, para a gente fazer a última degustação do vinho da noite, junto com a pizza. 10h30, a nossa previsão então do encerramento do evento. E aí também eu quero saber da participação de todos vocês, o que vocês acharam, não apenas dos vinhos, das pizzas, mas também das harmonizações. Pessoal, eu gosto muito desse mapa, que esse mapa ele mostra os paralelos, né? Então, se a gente olhar aí o mapa da Itália, desde lá da Lombardia, Trentino, Vêneto, Piemonte, até aqui embaixo na Sicília, Calábria, toda essa região que está demarcada e também a ilha da Sardenha, perceba que está entre o paralelo 35, 30-50, vamos falar assim. A gente já falou bastante nas outras edições em relação aos paralelos, mas por que é importante essa informação? Tudo bem que isso tem se alterado muito com o efeito El Ninho e também a interferência do homem, mas em relação à natureza, mas aquilo que a gente aprendeu na escola, né? O ciclo vegetativo do vinhedo, ele respeita muito as estações do ano. Então, na primavera, nascem as flores, no verão, o fruto amadurece, no outono as folhas caem, no inverno se poda tudo, seca tudo e reinicia então o ciclo, né? Nesses paralelos, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, é onde as estações do ano são mais bem definidas. Então, perceba que toda a Itália, ela está dentro desses paralelos que tem aí um grande equilíbrio para o ciclo vegetativo dos vinhedos, né? Então, por isso que de norte a sul, a Itália produz vinhos e são vinhos com muita identidade, com muita expressão, e em cada região tem o seu verdadeiro DNA. Agora falando um pouquinho sobre produção de vinhos, né? Olha que interessante. A Itália está em primeiro lugar, não apenas na média, desde 2016, estamos comparando aí os últimos 5 anos. Esses dados da Organização Internacional do Vinho, foi apresentado agora em abril de 2021, mas que isso é uma liderança constante. Ela é acompanhada de perto da França, mas existe uma distância aí de 49 para 44 mHls. Então a gente está falando aí milhões de hectolitros, tá? Um hectolitro são 100 litros. Então, se a gente for comparar aí a distância da Itália para a França, é uma distância relativamente pequena, mas a Itália está sempre consolidado na primeira posição como o maior produtor de vinhos do mundo. E se a gente for comparar então a Itália com o Brasil, perceba que a gente está falando ali de 49 para 2,4, né? Então olha o tamanho do país que é o Brasil, praticamente um continente, né? Mas como apenas a parte do sul no Brasil estão dentro desses paralelos que a gente fala, o paralelo ideal para o ciclo vegetativo, por isso que aqui no Brasil tem muito estudo, o pessoal da Embrapa faz muito trabalho da poda inversa, né? E aí você vai escutar bastante, principalmente quando a gente for falar da degustação dos vinhos brasileiros, da necessidade de se adaptar na produção de vinhos aqui, porque chove muito em algumas regiões, isso é ótimo para a uva, mas para o vinho não, porque daí retém muita água, a fruta desenvolve pouco.
Daí a importância da gente olhar que não basta apenas ter uma região, mas ela precisa ter o ciclo vegetativo muito bem definido para que a uva possa ela possa crescer e se desenvolver de uma forma homogênea para você fazer um grande vinho. Agora vamos falar em consumo per capita. Olha aí, ó, a Itália está em segundo lugar no consumo per capita em relação a todos os países. Aqui é um consumo ano, né? Portugal está com 51,9 litros por ano por habitante, enquanto a Itália tem 46,6 e a França com 46. E de novo, se a gente for comparar a Itália com o Brasil aí na média de 2,6 litros de vinhos por ano, também a gente tem uma distância muito grande, e daí vem toda a questão cultural, regional. O Brasil tem o hábito não só de consumir o vinho, mas também bebe muita cerveja e outras bebidas, né? Então, olha o tamanho que é o mercado do Brasil para consumo de vinhos, o que a gente tem para crescer. A gente só precisa realmente ter uma economia que nos favoreça, que nos ajude a tornar o vinho mais acessível, porque realmente a carga tributária e a questão logística atrapalha muito o crescimento do consumo. Mas está crescendo muito agora com a pandemia. Tá bom? Essa foto é uma foto muito bacana que foi apresentada recentemente, e isso tem a ver também com a peste negra, quando lá atrás teve uma grande peste e era servido os vinhos, e recentemente aí alguns comerciantes na Itália trouxeram à tona de novo esse costume muito bacana. Vamos falar agora do consumo total por país em milhões de hectolitros. Então nós estamos falando aqui dos Estados Unidos, está em primeiro lugar, a França está em segundo lugar, e em terceiro está a Itália. Então a Itália ocupando a terceira posição em volume absoluto. Olha o tamanho que é o mercado dos Estados Unidos, né, comparando com França e Itália, em tamanho de extensão territorial, né, e comparando com o consumo per capita. Já o Brasil, quando a gente vai comparar a Itália, perceba que está lá embaixo, a gente está falando de aproximadamente 3,5 mHl, comparando com 22,9. Então a gente realmente tem muito ainda do que podemos explorar, né? E aí é difundindo cada vez mais a cultura e compartilhando conhecimento que nós vamos conseguir, então, conquistar cada vez mais admiradores e fazer desse produto cada vez mais acessível. Vamos falar agora da história do vinho na Itália? Claro que se a gente fosse falar toda a história de vinhos nas terras atuais italianas, talvez a gente tivesse que voltar a 5.000, 6.000, 7.000 antes de Cristo, porque existem registros de longas datas. Mas vamos focar em alguns pontos, né, que são extremamente relevantes para a gente fundamentar toda essa trajetória. Em 1200 antes de Cristo, suas ilhas do sul e terras do norte, que na antiguidade clássica receberam visitas de tribos bárbaras e mercadores de todas as partes da Europa e África, absorveram influências culturais de cada um destes povos. Mas são, sem dúvidas, os romanos que arraigaram o valor do vinho no subconsciente coletivo do país. Já em 200 a.C., o culto a Baco Dionísio, deus do vinho, ganhou importância para os romanos, sendo chamado de Bacanália. Inicialmente era um rito totalmente feminino, comandado pelas bacantes, uma espécie de sacerdotisa, e ocorria apenas 3 vezes ao ano. Mas com o passar dos anos, o ritual sofreu alterações, passando a ser noturno, incluindo os homens, e ocorrendo com muito mais frequência. E a um determinado momento, 180 a.C., ficou proibido, e quem insistisse em comparecer nesses eventos poderia inclusive ser condenado à morte. Bom, e aí então, aí tem a foto do Baco, né, que é eternizado até hoje. Já em 400 depois de Cristo, e aí dá-se início então ao fim do Império Romano, e aí a gente quer passar só uma pincelada já até a Revolução Industrial, em meados do século XVIII. Então, muito embora a queda do Império tenha desestruturado a cultura do vinho na Itália, ela jamais foi abandonada por completo. Houve várias histórias, né, de vinhedos que foram destruídos, a cultura se foi, mas muito se preservou pelo cristianismo. E aí, com o alvorecer então da Revolução Industrial, a vinicultura da Itália passou a desenvolver novas técnicas, desenvolvendo suas castas locais e firmando a sua identidade e reputação como dona de alguns dos melhores rótulos do planeta. Já falando então em 1980 depois de Cristo, na época já da modernidade, a influência externa trazida dos vizinhos franceses e também de outras regiões produtoras da Europa e do mundo romperam suas rígidas legislações, e hoje tradições antigas e modernas se unem na vinicultura italiana.
A Itália tem muita questão das legislações, vamos falar um pouquinho então dessas leis. Assim como os franceses, os italianos têm um sistema de leis de vinhos para regularizar a indústria dos vinhos. Essas leis de vinhos modernas foram estabelecidas em 1963 para dar estrutura à indústria de vinho não regularizada. O sistema tem algumas peculiaridades, mas pode ser um ponto útil de referência para consumidores interessados em aprender sobre a indústria de vinho italiana. As leis básicas que regulamentam a produção, as uvas utilizadas para vinhos específicos, as restrições de áreas para a plantação, as práticas viniculturais e a quantidade máxima e mínima de álcool foram definidas naquela época. Foram estabelecidas, então, 4 categorias. O vinho da távola, também conhecido como vinho de mesa, mas com algumas exceções, vinhos simples, saborosos e baratos, tomados todos os dias. Ironicamente, essa categoria também representa alguns vinhos classificados como super toscanos, que são mais caros. A gente vai falar um pouquinho isso mais para frente, tá? Também tem o IGT, que é a Indicazione Geográfica Típica. Em 1992, entre muitas mudanças feitas, as leis Goria foram passadas para trazer maior flexibilidade à produção e adicionar uma nova categoria. A IGT, Indicação Geográfica Típica, tornou-se uma nova classificação regida por lei, substituindo a Vinitipse como a base na pirâmide de qualidade. Ironicamente, alguns vinhos mais caros e mais conceituados antigamente, vendidos como vinho da távola, podem ser encontrados agora atualizados para IGT. Aí tem a DOC, a denominação de origem controlada. Há aproximadamente 250 zonas de DOC e 700 vinhos italianos estão nessa classificação. Entretanto, somente uma pequena percentagem desses vinhos tem alguma viabilidade comercial. E apenas 20 DOCs representam 45% da produção total de DOC do país. E a DOCG, a denominação de origem controlada e garantida, primeiramente classificados em 1970 com a intenção de adicionar uma classificação de qualidade para o topo da pirâmide do vinho. Os 14 vinhos da OCG indicam a mais alta qualidade, vinhos que não são apenas controlados, mas garantidos. Os vinhos da OCG são os nomes famosos, como Barolo, Barbaresco, Chianti, Brunello de Montalcino, Vinho Nobile de Montepulciano. Se você pegar aí na parte superior da garrafa, tem até um selo que você consegue verificar tanto em DOC quanto em DOCG, a legislação para essas garrafas. Vamos olhar então agora, pessoal, um pouquinho do mapa, já falando do primeiro vinho que nós vamos degustar. O primeiro vinho é da região da Úmbria. Essa região fica na Itália Central. E aqui você encontrará um vinho branco seco fresco, Orvieto DOC, que tem o mesmo nome da cidade. Originalmente apenas feito em um estilo semidoce, o vinho deve ser no mínimo 50% Trebbiano. Torgiano é um vinho tinto fino e uma denominação do mesmo nome. As uvas são Sangiovese. Outro DOC G bem conceituado é o vinho tinto Sagrantino de Montefalco, feito com a uva local do mesmo nome. Este vinho também é vinificado em um estilo Passito. Falando agora do Castelo de Corbara, que é o produtor do primeiro vinho que nós vamos degustar. Esse vinho ele é importado pela empresa Itália Mais, tem um escritório ali na região sul, na cidade de São Paulo. Recomendo bastante porque eles têm uma seleção muito boa de vinhos italianos, tá, pessoal? O Castelo de Corbara foi construído ainda na época do feudalismo, na Idade Média, o qual pertenceu à nobre família de Montemarte, passando ao longo do período às mãos de Conde de Corbara, que fez do castelo a sua própria residência. A atual aparição da empresa agrícola Castelo de Corbara é um reflexo fiel de um novo projeto que visa aumentar a produção de vinhos. Firme e apaixonadamente desejada pela família Patrizzi, que em 1997 adquiriu essa propriedade. É um produtor que trabalha com uma estrutura moderna e com o máximo respeito em todos os processos de vinificação, o qual se inicia desde o cultivo e colheita, totalmente manual, priorizada na seleção rigorosa dos cachos, realizada apenas nas horas mais frescas do dia. É um produtor com reconhecimentos importantes em concursos e revistas internacionais, a exemplo a Decanter e o concurso internacional Wine Challenge. Vamos fazer então agora a análise organoléptica do vinho? Então, esse é o Campo della Fiera Orvieto Clássico Superiore DOC. O Orvieto Clássico Superior DOC é uma mistura de uvas locais, conforme exigido pela denominação de origem. O vinho é feito de uvas plantadas em 1970, com maioria de Greccetto. Todas as fases fenólicas são monitoradas regularmente durante o período de maturação. Muita importância é dada ao momento exato da colheita de cada variedade individual. A colheita das uvas é realizada no segundo decanato do mês de setembro, entre o dia 10 e 20. Após a colheita baseada na perfeita maturação das uvas individuais,
A vinificação ocorre em tanques de aço inoxidável sob uma temperatura controlada entre 15 e 18 graus. A fermentação dura por cerca de 20 a 25 dias. O mosto permanece em borras finas por 2 meses para adquirir aromas através do processo de surli. Segue por afinamento em garrafas por mais cerca de 2 meses antes de ir para o mercado. Então esse é um vinho de 50% Greteto, 30% Trebbiano e 20% Malvasia. Não tem passagem em madeira. Tem uma cor amarelo palha brilhante. No nariz apresenta notas frescas, florais e frutadas. E no paladar é agradável, equilibrado, o qual se sente as notas florais e frutadas. Acompanha bem tortas salgadas, frituras, diversos pratos de entradas, queijos frescos e carnes brancas. Aqui temos uma expressão da sommelier, da importadora Itália Mais. A Castelo de Corbar é uma vinícola que trabalha com rigoroso processo de vinificação, o qual inicia desde a sua colheita 100% manual, realizada somente nas horas mais frescas do dia, contribuindo assim para a alta qualidade desse clássico vinho Orvieto Superiore, o qual esbanja notas extremamente frescas de frutas brancas e flores, além de uma notável mineralidade. A minha amiga Wanda Menegutti, sommelier da Itália Mais. E nós fizemos aí uma recomendação, inclusive com a consultoria da Wanda, e ela recomendou então essas duas pizzas para este vinho. Uma pizza de rúcula com tomate seco ou uma pizza de abobrinha, ou as duas, e eu espero então que vocês, chega agora esse momento da gente fazer a degustação, que vocês possam curtir bastante, tá? É hora da gente então degustar o vinho, a pizza, e vamos lembrar daqueles 3 sabores. No final você conta para mim como é que foi essa experiência. Tá bom, pessoal? Vamos fazer uma pausa agora, de aproximadamente uns 20 minutinhos. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Vamos lá, chegou a hora. Eu sei que o papo tá gostoso, tá muito bom, a gente vai conversando, mas a gente tem que continuar. Então, terminamos aqui agora essa primeira pausa de degustação desse grande vinho branco, Campo de la Fiera Orvieto, e nós tivemos a oportunidade aqui na minha casa com os meus amigos de provar com as duas pizzas, tanto a pizza de rúcula com tomate seco e também com a pizza de abobrinha, e eu posso dizer para você que ficou incrível. Wanda, beijo para você, muito obrigado aí, viu? Ficou divina a harmonização. Vamos dar sequência então, pessoal. Agora eu quero falar um pouquinho da região da Toscana, que vão ser os nossos próximos 2 vinhos. Nós vamos tomar agora um rosé e depois um primeiro tinto, né? O segundo vinho da noite é um rosé, o terceiro vinho é um tinto. Então, antes da gente falar dos vinhos, vamos falar um pouquinho da região da Toscana. Comentei no bloco anterior sobre super toscano. O que é um super toscano, Fábio? O fenômeno super toscano começou nos anos 70, quando alguns produtores decidiram começar a criar um novo estilo de vinho. Os vinhos eram chamados super toscanos, porque eram produzidos fora da zona de Chianti, ou porque as suas uvas eram misturadas com outras variedades, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, que não eram aceitas pelos requerimentos do DOCG para o Chianti, ou porque tinham 100% de Sangiovese, que antigamente era proibido na zona do Chianti. Imagina uma afronte à cultura italiana pegar uma uva francesa e misturar com seus grandes vinhos. Mas eles produziam grandes vinhos e aí criou-se então essa nomenclatura do super toscano. Por mais que as misturas diferissem de um produtor para outro, o que esses vinhos tinham em comum eram as etiquetas com preços muito caros. O super toscano mais famoso, como o Sassicaia e Solaia, pode induzir colecionadores a gastarem mais de $200 em uma garrafa de uma boa safra. Os vinhos podem variar de estilos do Chianti ao Bordeaux, do Bordeaux ao californiano, dependendo, claro, do assemblage. Falando então de Chianti, é a maior zona de vinho existente na Toscana. Todas as zonas são status DOCG e estão divididas em 7 distritos. 2 distritos têm vinhos disponíveis no mercado mundial. Falando do Chianti clássico, clássico se refere à área não definida para uma reserva ou posterior engarrafamento. Então, Chianti clássico e Chianti Ruffina, esses 2 distritos que têm vinhos disponíveis no mercado mundial. Adicionando aos seus distritos de produção, os vinhos Chianti variam em estilo de acordo com o envelhecimento. Chianti DOCG é sempre um vinho tinto seco com notas de fruta muito concentrada, mas frequentemente feito diretamente com as uvas Sangiovese. Chianti combina com comidas e seus sabores e aromas de violeta e cereja são impressionantes. Chianti pode durar 10 anos ou mais se for
bem armazenado. Vamos falar da Villa Travignoli, o produtor desse vinho que vamos degustar agora, o vinho rosé, também trazido pela importadora Itália Mais. A Travignoli situa-se em Chianti Rufina, considerada a segunda melhor região para o estilo, sendo a região do Chianti clássico a mais emblemática de todas as regiões. A área total da vinícola é de 90 hectares, dos quais 70 são de vinhos onde são principalmente cultivadas as castas Sangiovese, além das castas francesas Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay. Chianti Rufina é a segunda maior região de produção de Chianti. É também a mais alta região de produção de Chianti, garantindo assim a elaboração de vinhos de grau altamente qualitativo, superior às demais zonas de produção. O Villa Travignoli Rosé Toscana é um IGT. A Villa Travignoli de Giovanni Busi está localizada na bela região da Toscana, a 25 quilômetros a leste de Florença, perto da confluência dos rios Arno e Sieve, ao nordeste da área de produção de Chianti. As diferentes denominações de Chianti dependem da área onde é produzido. Travignoli situa-se em Chianti Rufina, considerada a melhor região de produção entre as áreas que compreendem o consórcio Vino Chianti, consórcio este que Giovanni é presidente. O solo é de marga calcária e a propriedade é totalmente exposta ao sul, a uma altitude entre 250 e 400 metros de altura. Isso significa que o sol irradia as vinhas o dia inteiro, facilitando a maturação das uvas que ficam protegidas da umidade. E a proximidade com as montanhas dos Apeninos nas noites quentes de verão assegura a refrigeração e ventilação naturais. Villa Travignoli Toscana IGT, que tem 60% Sangiovese e 40% Merlot, não tem passagem madeira, recebeu a pontuação de 92 pontos Luca Maroni. É um vinho rosé de cor rosa pálido, com uma ótima limpidez, notas de frutas exóticas, morango e de flores brancas, de ótima acidez, é um vinho equilibrado, fresco e elegante, de retrogosto muito agradável, que lembra alcaçuz e menta. Acompanha muito bem antepastos mais delicados, mas também queijos e frios em geral. Pode também acompanhar frutos do mar, mariscos, sopas de peixes e carnes brancas. E o que minha amiga Wanda disse sobre esse vinho? Um rosé toscano de Sangiovese é sempre uma surpresa para aqueles que apreciam o rosé com maior complexidade e com uma grande sugestão para a gastronomia. É um vinho que cresce na taça e principalmente no paladar. Jovem, refrescante, de ótima acidez, tem a praticidade na vedação em tampa de screw cap. Lembrando sempre, pessoal, para a gente abrir uma garrafa de screw cap, nunca abra, né, forçando assim, simplesmente por cima. Pegue assim com toda a sua mão e gire a cápsula toda de uma única vez, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Você vai perceber que os dentinhos vão se desprender, vai fazer um e aí sim, depois que quebrar esses dentes, aí fica fácil para você rosquear. Essa é uma excelente alternativa para os vinhos mais ligeiros, para os vinhos mais jovens, até porque a cortiça está cada vez mais escassa. A gente já falou, inclusive, isso na degustação dos vinhos portugueses no mês passado. E então, para acompanhar o Villa Travignoli Toscana Rosé, a Wanda nos sugeriu duas pizzas, a pizza de atum e a pizza de frango com catupiry. Vamos aqui fazer mais uma pausa de uns 15, 20 minutinhos para que a gente possa então brincar com os três sabores. Primeiro sabor, dá um golinho, gole generoso, nada de biquinho, nada de jogar no fundo da garganta, como se fosse um enxaguante bucal, deixa o vinho passar por toda a superfície da língua para a gente mandar todas as informações de uma única vez para o cérebro, tá bom? Depois aí sim, dá aquela mordida na pizza, saboreie, né? Deixa também a gente receber todos os elementos que tem, não apenas na massa, mas também no recheio. E por fim, dê mais uma mordida e antes de ingerir a pizza, joga um pouquinho de vinho em cima e vamos fazer essa brincadeira que é o terceiro sabor e saber se isso ficou agradável ou não. Eu espero que vocês gostem. Duas opções, pizza de atum ou de frango com catupiry. Daqui a pouco eu volto, pessoal. 20 minutinhos, hein? Demora não, já tô voltando. Bom, bom, bom. Vamos nos arrumando aí na cadeira, vamos nos preparando aí que a gente tem que continuar. Dois vinhos, já duas pizzas. E aí, pessoal, tá tudo bem por aí? Tudo certo? Beleza, pessoal. Tô vendo aí todo mundo. Obrigado aí mais uma vez pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando desse evento e que a gente possa estar sempre não só aprendendo, mas também nos divertindo em segurança nessas épocas, esses períodos que a gente precisa estar mais tempo em casa. Essa é uma excelente alternativa para a gente se divertir, não é mesmo? Obrigado mais uma vez, viu, pessoal? Então vamos lá.
Terminamos aqui, então, a degustação do Villa Travignoli Rosé. Vamos agora continuar falando um pouquinho. Lembra que eu falei que eu queria falar sobre o consórcio e também do Giovanni? A Cantina Travignoli, ela é reconhecida como uma das mais antigas vinícolas italianas, recebendo o prêmio Itália 150, conferido pela Union Cameri, as 150 empresas históricas mais antigas na Itália. Giovanni Buzzi é o proprietário da Villa Travignoli e também o atual presidente do consórcio Vino Chianti. Falando ainda da Toscana, temos aí um vinho muito famoso, que é o Brunello de Montalcino, DOCG, da cidade com o mesmo nome, no sul do distrito de Chianti. Brunello é um termo local referente à variedade de uvas Sangiovese. Estes vinhos são de qualidade superior e produção limitada. Intenso, concentrado e tânico, eles tendem a requerer um envelhecimento longo, mais de 30 anos, embora alguns produtores estão fazendo um estilo mais acessível. O Rosso de Montalcino é um DOC, é um vinho mais barato, pronto para beber em versões de safras mais novas ou de frutas de qualidade inferior. Outros vinhos da Toscana, o Vinho Nobile de Montepulciano, um DOCG da cidade com o mesmo nome. Estes vinhos são feitos basicamente com as mesmas uvas e a mesma assemblagem que o Chianti, embora o clone Sangiovese nesse distrito seja o Prunello Gentile. O vinho nobre de Montepulciano foi o primeiro DOCG e há outros exemplos excelentes. O Carmignano DOCG é um vinho tinto seco feito de uma mistura parecida com o Chianti, embora o Cabernet Sauvignon também possa ser utilizado. O Vernaccia di San Gimignano DOCG é o melhor vinho branco toscano. É vinificado com uma variedade de uvas do mesmo nome. Um vinho fresco com sabor de amêndoa e de textura suavemente oleosa. Chegou a hora então da gente saber um pouquinho do terceiro vinho da noite, o primeiro vinho tinto, Coloneto Chianti DOCG. Perceba que aí na parte superior tem um selo que demonstra aí a legislação DOCG. Talvez o vinho Chianti seja uma das tipologias mais clássicas quando falamos em vinhos italianos. Certamente ele faz analogia ao sentido de família na gastronomia italiana, tão presente na gastronomia brasileira. A uva principal de um vinho Chianti é a Sangiovese, a caça tinta mais afamada da região da Toscana, presente em outras tipologias, a exemplo do Brunello de Montalcino, Rosso de Montalcino, na Morellino di Scansano e na variedade tinta da tipologia Montereggio de Massa Marítima. Todos obrigatoriamente devem conter a Sangiovese, quando não em seu total, pelo menos em 50%. Coloneto Chianti DOCG é um tinto de corpo médio para leve, o qual exprime notas de frutas vermelhas, flores e boa acidez, características essas encontradas nos genuínos vinhos Chianti. Então aí é um vinho 100% Sangiovese, que recebeu 89 pontos da adega Ótimo, não tem madeira, um vinho de cor vermelho rubi brilhante, no nariz tem notas de frutas vermelhas como amora e framboesa e um buquê floral intenso. Apresenta taninos suaves, acidez típica com muito equilíbrio, confirmando as notas de frutas vermelhas e aromas florais encontrados. E acompanha saladas em geral, pratos de massa e carnes brancas. Nossa amiga Wanda disse: Coloneto Chianti é um vinho tinto versátil, pois pode acompanhar desde carnes brancas e vermelhas até pratos com saladas. Dada a sua excelente vinificação e sua espinha dorsal, assim o descreve Giovanni Buzzi, proprietário da Villa Travignoli e presidente atual do consórcio Vino Chianti. Um rótulo recomendado para apreciadores de vinhos de corpo médio com acidez gastronômica equilibrada. A sugestão de pizza, então, ficou para pizza de margherita e pizza de mussarela. Coloneto Chianti, este vinho que nós vamos degustar agora. Primeiro sabor, segundo, terceiro. Um abraço, até daqui a pouco. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos voltando. Este é o Wine and Pizza Virtual Itália. Diferente das versões anteriores, não é um wine dinner, é um wine and pizza. Então já degustamos aí 3 vinhos, um branco, um rosé e este último, Coloneto Chianti, é o primeiro vinho tinto da noite. Aqui em casa eu tive a oportunidade de fazer a harmonização com as duas pizzas, tanto de margherita e de mussarela. E esse Coloneto realmente ele tem um sabor incrível, porque ele não sobrepôs as pizzas, né? Mas ao mesmo tempo ele tem uma estrutura que ele permite dar uma boa persistência em boca. Então ele é um vinho que ele tem uma boa versatilidade na questão das harmonizações. Como foi falado, vai desde saladas, frangos,
né? E há vários outros pratos, mas de uma estrutura de médio a leve. Ficou muito gostoso esse vinho com as pizzas que a gente escolheu aqui, que a gente escolheu as duas, inclusive. Falando agora da região da Puglia, que é a região do nosso último vinho da noite, o segundo tinto que nós vamos degustar. A Puglia fica lá no Salto da Bota, lá embaixo, na região sul, onde são feitos mais vinhos na Puglia que em qualquer outra região. Os vinhos aqui tendem a ser grandes, ricos e alcoólicos, feitos originalmente com Aleático, Negro Amaro e Malvasia-Nero. Vamos falar um pouquinho da vinícola Podere 29, a vinícola que produz o vinho que nós vamos degustar agora, também trazido pela importadora Itália Mais com exclusividade. A história da Podere 29 é, antes de qualquer coisa, uma família ligada à sua terra e que faz dela a sua própria missão. Administrada hoje pelas mãos de Giuseppe Marano, é uma cantina que produz vinhos de excelência, fortemente voltada ao cultivo biológico. Da bela e ensolarada província de Foggia, na Puglia, provém os seus belos vinhedos de pedra calcária, os quais produzem os seus suntuosos vinhos ricos, quase mastigáveis, aos quais remetem à expressão viva e pungente de fruta da Puglia. Nigra Negro Amaro Puglia IGT é um vinho de 100% da uva Negro Amaro, também não tem passagem de madeira, e essa é a grande deixa que eu quis trazer para essa degustação. Não trouxe nenhum vinho com madeira, para a gente trazer realmente a tipicidade, terroir, solo, clima, né, e aquilo que a fruta tem a nos oferecer. O enólogo pode fazer uma assemblagem, como foi no rosé, mas nós estamos falando aqui tipicamente de terroir. Ele tem uma cor vermelho rubi intenso com reflexos violáceos, na boca é macio com taninos aveludados e de boa persistência. Um vinho elegante, bem estruturado, acompanha carnes vermelhas, queijos, pratos à base de carne em geral, bem intenso em boca. Nossa sommelier amiga Wanda nos diz: especiaria doce e frutas vermelhas, como é saboroso esse vinho. A uva negro amaro no Nigra dança em nosso paladar e preenche a nossa boca de volume. Maciez, fruta e não se engane, também de estrutura. O negro amaro que tanto queremos em nossa adega. Quais pizzas então a gente sugeriu? Pizza de calabresa com bacon, pizza de pepperoni. Gente, olha isso. Calabresa com bacon e pepperoni. Sim, sabor. Vamos trazer aí sustância, suculência, para ter uma briga de intensidade na boca. Então a gente vai ter um vinho carnudo, um vinho intenso e sabores também bem marcantes para esse belo combate. Chegou a hora da gente fazer essa prova. E aí faz aquele grande desafio. O primeiro sabor, um gole generoso do vinho na boca, como se fosse enxaguante bucal, deixa passar. Vocês vão perceber aí a astringência, uma superfície como se fosse uma lixa. Também, isso é ótimo. Uma boa acidez, você vai sentir a acidez provoca o quê? Salivação. Isso significa que vai ajudar a limpar a papila gustativa. Deixa o vinho reagir na boca, tá? E aí ingere o vinho, dá aquela mordida na pizza, curte bastante o pedaço da pizza, ingere a pizza, e aí depois você dá mais uma mordida e antes de ingerir a pizza, você joga um pouco do vinho em cima e vamos ver como é que fica o terceiro sabor. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Está na hora agora da gente ir para a parte final do evento. Eu quero agradecer aí a todo mundo que esteve presente hoje com a gente no online. Muito obrigado pela forma carinhosa que todos vocês participaram aqui com a gente, né? Foram grupos em cidades diferentes que a gente pôde estar próximo. Eu sempre falo que o vinho tem o poder de aproximar as pessoas, né? Isso é muito bacana. Então, para você que está ainda aí com o celular na mão e quiser e puder, compartilha aí, siga a gente nas redes sociais, facebook.com/barra resenha do vinho, instagram.com/barra resenha do vinho, e a resenha do vinho, ela vai continuar com os consumidores, mas em breve também a gente vai lançar esses eventos versão empresa, principalmente para aquelas empresas que querem fazer confraternização de final de ano ou convenção de vendas, para a gente poder também proporcionar, mesmo à distância, um momento cultural e aproximar essas pessoas também que estão precisando de carinhos. E lembrando então, pessoal, que no mês que vem a gente vai ter uma degustação de Espanha, tá bom? Segue a gente nas redes sociais,
Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.